meu nome é Paula Paulino, faço parte da Vorta. Não vou dar o nome da minha função que é tão populoso como o do Ricardo, portanto, apenas digo que faço parte da Vorta. Estou numa equipa que se chama Digitalismo. É uma equipa que é muito recente na Vorta, não tem mais do que 3, 4 anos, e é responsável pela transformação digital da Vorta. É assim um programa grande, muito populoso também, e que é transversal a toda a Vorta. É uma equipa que reporta diretamente à administração, não está sobre a alçada de nenhuma área técnica, porque quando falamos de transformação digital associamos logo à parte do IT, e não é de propósito, não é porque esta área de digitalismo tem como missão, neste programa de transformação digital, trabalhar pessoas, cultura, formas de trabalho, processos e tecnologia. Portanto, a tecnologia é apenas um pilar dentro deste programa de transformação digital. E porquê é que eu estou a fazer esta introdução rápida? No fundo, para vos dizer que venho aqui apresentar parte da viagem que estamos a fazer do programa de transformação digital. E esta parte da viagem do Low Code, que começou há relativamente um ano, no fundo em 15 minutos vou-vos tentar resumir essa viagem que fizemos e no final partilhar-vos aqui um use case que teve muito sucesso ainda este ano na Vorta e portanto queremos repetir muitos mais porque ainda temos aí muito potencial para tratar através do Low Code. Como é que nós começámos então esta viagem? No fundo, com o início de uma iniciativa que demos como título a viagem do Low Code e o nome da tecnologia, que tinha como âmbito aproximar a realidade do Low Code às áreas internas da Vorta. Era este o âmbito desta iniciativa e tinha 3 grandes objetivos. Primeiro, explorar ou descobrir use cases com elevado potencial de Low Code. A seguir, irmos desenvolver soluções Low Code para perceber aqui que dificuldades é que existiam, que sucessos ou impactos é que tinham nas equipas e com esta caminhada e com esta experiência, então sermos capazes de propor à Vorta uma estratégia e uma governance Low Code para que isto corresse bem. E, portanto, a primeira coisa que fizemos na iniciativa foi um bocadinho escolher os parceiros. E nós queríamos um parceiro não meramente tecnológico. Como eu vos falei há pouco, nesta caminhada da transformação digital, em que temos que trabalhar pessoas, processos e tecnologia, escolhemos um parceiro que nos ensinasse e que nos acompanhasse durante toda a viagem. E foi aí que surgiu então esta parceria com a Microsoft e com a DevScope. E foi por recomendação da DevScope que nos disse, então olha, vamos fazer aqui um conjunto de entrevistas a áreas da Vorta, internas da Vorta, para podermos então identificar esses use cases com um potencial elevado para podermos então dar os primeiros passos. E estas entrevistas foram lideradas pela DevScope, foram feitas todas as questões por ordem da DevScope para conseguirmos então ter este primeiro objetivo. Portanto, para vocês terem uma noção, identificámos 11 equipas da Vorta, 44 pessoas e 33 necessidades ou problemas das áreas para serem interessadas. E destas, a sua grande maioria, 94%, tinham então o potencial de Low Code. E mais uma vez, nesta viagem, o que é que fizemos a seguir? No fundo foi priorizar já as 33 necessidades que foram identificadas para perceber efetivamente qual é que era então aquelas que nós íamos, primeiramente, a trabalhar. Claro que já sabemos que estes primeiros focos são aqueles que são relevantes até para mais do que perceber as dificuldades e como é que se faz, é efetivamente também conquistarmos a população Vorta para afirmar aqui este caminho. E mais uma vez, também por orientação e recomendação da DevScope, houve várias formas de utilizar estes use cases. A Vorta nos escolheu uma, que foi aquela que achou que era a mais adequada à nossa realidade, que era tendo em conta o impacto e a implementação. Entenda-se implementação, esforço de desenvolvimento. E, portanto, aquilo que tinha mais impacto, e impacto estamos a falar com o tempo consumido das pessoas para fazer as tarefas e o esforço de desenvolvimento. Aquilo que tinha alto impacto e implementação alta, portanto, o nosso esforço de desenvolvimento é aquilo que nós colocámos como prioridade alta, aquilo que nós chamamos os key wins. E depois, então, identificámos, já tínhamos aqui um backlog jeitoso, tínhamos 6 use cases, que eram aqueles que, no fundo, nós íamos marcar o nosso gol de forma a dar visibilidade à organização e conquistar-lhes aqui a sua confiança.
E então, tendo escolhido quais eram os use cases, fomos então definir um plano. Este plano, no fundo, teve 3 grandes fases, ou waves, como nós quisermos chamar. A primeira fase vem muito em linha com aquilo que eu estava a falar do programa de transformação digital, porque estávamos em fase de fazer o setup do nosso centro de automação, que eu tenho o privilégio de liderar. Que, no fundo, este centro de automação tem como objetivo capacitar e evangelizar as pessoas da Vorten a resolver os seus problemas através de soluções digitais. Claro que estamos a falar em tecnologias low-code, porque estruturalmente teremos a nossa tech team que irá desenvolver aplicações muito mais robustas e até em linha com a estratégia que é a organização. E, portanto, nós, para isso, temos que ter aqui uma equipa que seja conhecedora, que defina guidelines de desenvolvimento para as equipas de negócio serem autónomas e saibam praticar as boas práticas de desenvolvimento. Portanto, numa primeira fase fizemos este setup, que no fundo é garantir que há estas condições para esta equipa, nomeadamente infraestruturas, licenciamentos, equipas, pessoas, etc. E também nesse momento está quase a fazer um ano, que foi quando nós demos formação às tais pessoas que foram entrevistadas. Porque no fundo, essas pessoas tinham que conhecer a tecnologia, perceber as funcionalidades, estamos a falar de conceitos base, mesmo nos primeiros passos, são pessoas que não conheciam a tecnologia e, portanto, aqui a DevScope, 2 turmas, deu formação a essas pessoas. E depois houve então uma segunda parte, portanto, a Wave 1, como nós chamámos, que tivemos aqui a reter o tempo da DevScope, para negociar aqui uma bolsa de horas, precisávamos muito que tivéssemos aqui alocados com as equipas a fazer os primeiros passos e também com a Microsoft a negociar o licenciamento para conseguirmos usufruir e utilizar as soluções desenvolvidas. E então, nesta primeira wave, o que fizemos foi pôr a DevScope a trabalhar diretamente com as nossas equipas de negócio e a desenvolver. Para quê? Para depois, numa segunda fase, na Wave 2, então já ser ao contrário. Já ser as equipas de negócio a desenvolver e a DevScope a acompanhar. Sempre com esta premissa. Claro que isto implica aumentar o tempo de desenvolvimento. Houve use cases que posso-vos dizer que até triplicámos o tempo de desenvolvimento. Mas a prioridade nesta fase não era o tempo de desenvolvimento. Era sim pôr as pessoas a desenvolver e a perceber a tecnologia para resolver de forma mais rápida e autónoma os seus futuros problemas ou as suas futuras necessidades. E, portanto, numa segunda wave, fizemos ao contrário. Portanto, colocámos as equipas a desenvolver com a DevScope a dar o suporte necessário em caso de dúvidas ou alguns outros stresses. E com esta experiência e com este caminho feito, ganhámos maturidade para propor à Vorten uma estratégia e uma governance sobre o tema. E mais uma vez, aqui por isso é que as parcerias são muito relevantes, definimos uma metodologia recomendada pela DevScope, que no fundo é uma metodologia agile, que se dividia em 5 fases. A primeira era então sessões de análise ao use case, em que, no fundo, a DevScope questionava a necessidade, porque é que ela estava a ser feita assim, que aplicações é que estavam envolvidas, documentava e enviava para a equipa interna da Vorten para validação. Depois, após a validação do negócio, nós envolvíamos a nossa área técnica para ser atribuído então os acessos, criar as infraestruturas, garantirmos que havia condições então para arrancarmos para a quarta fase, que era o desenvolvimento. Feito o desenvolvimento, podia ser feito pela DevScope ou pela equipa da Vorten, dependia da maturidade da equipa interna, avançávamos então para testes e para fase de produção. Se vocês verificarem a diferença da Wave 1 para a Wave 2, o digitalismo esteve sempre presente, mas a DevScope e o Business Owner, ou a equipa de negócio, como nós queremos chamar, a alocação de tempo já foi diferente. Na primeira fase, na Wave 1, a DevScope esteve sempre presente, na Wave 2 já não esteve tanto presente. Ao contrário da equipa de negócio que esteve mais presente. É sempre esta a premissa para conseguirmos ter aquele objetivo inicial que vos disse, ou o nosso propósito para o qual existe o Centro de Automação dentro do programa de transformação da Vorten. E, como não quero falhar no tempo proposto dos 15 minutos, trouxemos-vos aqui, no fundo, o primeiro caso que nós desenvolvemos e que foi um grande sucesso na Vorten. Superou todas as expectativas que nós tínhamos inicialmente. Que era pedidos de stock das lojas. Nós temos 200 lojas no território nacional e estes pedidos de stock que as lojas faziam eram todos manuais e carecia de uma análise para quem fazia o pedido,
que é a loja, e também quem respondia ao pedido, que é a equipa de stocks. Para vocês terem uma noção, e estamos a ser muito conservadores, o preço, desde o início ao fim, esta tarefa demorava 90 minutos para os intervenientes da Vorten. Era um processo que demorava dias, tanto a loja a fazer o pedido como a receber a resposta, e a informação estava dispersa em vários repositórios. Estamos a falar de 2 aplicações aqui envolvidas e estamos a falar de 2 equipas que para o negócio da Vorten tinham um impacto muito grande. Estamos a falar de stocks. A loja não tem stock, a loja não vende. E portanto, ou se não tem o stock correto, também não vende. E portanto, isto tinha aqui algum impacto e era claramente um pain point das nossas lojas e da equipa de stocks. Para termos uma noção, ocupava as nossas pessoas por ano mais de 22 mil horas. A Carolina está-se a rir porque ela faz que ninguém sabe perfeitamente aqui as 2 que nós tivemos. Então o que é que fizemos? No fundo, nas tais sessões de análise que houve na primeira fase da metodologia, foi então explorar, perceber porque é que aquilo estava a acontecer, porque é que podíamos determinado tipo de informação, onde é que essa informação existe, em que sistemas, em que bases de dados, etc. E foi então aí que houve a recomendação de criarmos uma Power App. Uma Power App que já por si já resolvia o tema da dispersão de informação. Pelo menos a pessoa que pede, a pessoa que responde, trabalhar em uma única plataforma e a informação está lá. Depois tivemos também aqui a descoberta de identificar uma base de dados que tinha informação sobre stock e que havia regras que, se fossem automatizadas, então até podiam ser pedidos, que podiam ser respondidos automaticamente. E, portanto, foi aqui nestas sessões que houve então este desenho de solução desta Power App. Foi feita então o desenvolvimento em partilha. Esta equipa, por acaso, tinha uma maturidade já considerada, não tão elevada como tem hoje, mas o caminho é feito exatamente por isso. Mas inicialmente, há uns meses atrás, tinha alguma maturidade, não tinha muita. E, portanto, foi a equipa que começou a fazer inicialmente os desenvolvimentos, acompanhados aqui pela DevScope. Tendo a solução pronta, com as boas práticas validadas pela DevScope, então arrancámos para a produção de forma controlada. Okay? Fizemos um piloto, aliás, temos muito esse hábito na Vorten de testar. Fizemos em meia dúzia de lojas este piloto, de pôr as pessoas a trabalhar na Power App, até para perceber a adaptabilidade das pessoas a uma solução nova, perceber se realmente aqui havia melhorias, apesar de já termos uma expectativa de ser grande, ainda superou aquilo que nós tínhamos previsto. Alguns erros, faz parte, não vamos aqui dizer que as soluções são desenhadas e depois desenvolvidas e não há problemas. Houve problemas e, mais uma vez, aí a DevScope esteve connosco a resolver esses problemas e esses bugs, porque de forma sozinhos não os conseguíamos, porque não tínhamos conhecimento. E, portanto, foram também essenciais nesse ponto. Podia ser um blocker, porque ao não conseguir resolver os problemas técnicos que houve, não conseguiremos então alargar aqui a solução para todas as lojas. Correu muito bem, então foi então quando nós quisemos investir em Change Management para conseguir aqui facilitar a adaptação da solução para as 200 lojas. Estamos a falar em milhares de pessoas nas nossas lojas que têm alguma rotatividade e o facto da solução ser simples e intuitiva também fez com que houve aqui uma aceleração bastante grande e acentuada. Fizemos rollout para todas as lojas. Para vocês terem uma noção, nós ao fim do mês a solução já estava completamente adaptada por parte das nossas lojas e por parte da equipa de stocks, a pontos de nós, durante aquele período, ainda íamos investindo em disponibilizar conteúdos, vídeos, para as pessoas começarem a assumir aquilo como o seu dia-a-dia, e a verdade é que ao fim do mês, para terem uma noção, o conteúdo desta aplicação foi dos mais vistos na população da Vorten. Portanto, como eu costumo dizer, quando o use case é interessante e quando a solução vem resolver grande parte das dores que estão inerentes ao use case, então é bem caminho andado para o sucesso. E, portanto, nós tivemos, com muitas semanas seguidas, esta aplicação como número 1 de conteúdos vistos da população Vorten. E depois, ao estar tudo na loja e estar com este sucesso em termos de adaptação e utilização da aplicação, fomos então conferir os benefícios. E para vocês terem uma noção, alguns disse que tinha 90 minutos para fazer a tarefa do princípio ao fim, passámos por 15 minutos, com respostas praticamente imediatas.
Houve uma poupança brutal em termos de tempo das nossas lojas. E temos dados na hora para as lojas e para a equipa de stocks, temos a informação centralizada e, portanto, agora o pessoal quer ir mais e mais e mais e agora temos que gerir a expectativa porque há muitos pedidos. Eu termino só dizendo que esta caminhada que foi feita, a DevSchool ficou visível, teve aqui um papel fundamental a nos orientar. Como alguém disse nesta sala, as empresas são feitas de pessoas e eu queria agradecer à Carolina e ao Diogo Amorim, que não está cá hoje, mas que foram peças fundamentais ao longo desta caminhada. E dizer-vos que a tecnologia é uma parte, portanto, há aqui muitas preocupações a nível de pessoas, como é que trabalham, como é que os processos estão em termos de maturidade, se estão otimizados ou não, para depois então avançarmos para o desenvolvimento. E aqui, mais uma vez, é muito importante dar um bocadinho aqui espaço a quem é que sabe fazer isto para conseguirmos então ser certeiros e andar com este caminho para a frente e ganharmos esta maturidade. E